Agora, depois de 2 episódios aí desse podcast, eu acho que tá mais do que na hora de eu me apresentar, né? Dizer quem sou eu e por que raios esse negócio chama Pitacos. A ideia do nome Pitacos, ela vem porque, na verdade, o meu propósito ao fazer esse podcast é conversar, como eu faço no consultório, com os pais e as mães e as próprias crianças, a partir de um determinado momento, criança adolescente, né? A respeito das coisas da vida, vamos dizer assim, as coisas que atingem a esses adultos, a esses adolescentes, a essas crianças. Seja o desenvolvimento, né, o desenvolvimento do ser humano como um todo, e aí vai até a idade adulta mesmo, sejam questões atinentes basicamente aos pais, né, a esse processo de construção de um ser humano, que eu acho, na minha opinião, é claro que a minha opinião é parcial, que a coisa mais complicada que a gente consegue fazer na vida é criar um filho, é criar um ser humano de bem, né? É muito mais complicado do que as outras tarefas todas. Como prova brilhantemente um vídeo que eu vi uma vez, o trabalho de mãe é o trabalho mais difícil do mundo. O trabalho de pai é um trabalho paralelo ao trabalho mais difícil do mundo. Para os pais, obviamente, para os homens é o trabalho mais difícil, né? Mas quando você compara homem com mulher, você vê que a gente deixa um pouco a desejar. Ou às vezes deixa muito a desejar. Lá fui eu desviando de novo, né? Desculpe. Então a ideia é de ser informal, de ser uma conversa, só que não é uma aula, e nem tenho a menor pretensão de dar aula. Então, aqui fica um primeiro gancho. O gancho é assim: conversem comigo, emitam opinião. Contem o que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que vocês gostariam que eu falasse, o que vocês gostariam que eu não falasse, porque aí, dependendo do que vocês gostarem, do que eu não fale, eu talvez fale, justamente para a gente poder fazer esse diálogo. O problema da palavra pitacos e que fez que eu e essa brilhante pessoa que está me ajudando a construir esse podcast, que é o Felipe Mux, conversássemos para escolher esse nome, foi justamente a história de que pitaco tem uma cara desagradável. E eu mesmo tenho que me penitenciar, entre aspas, porque eu digo na minha vida, no meu trabalho e tal, que barriga de grávida e criança até 2 anos é patrimônio da humanidade. Todo mundo põe a mão, todo mundo dá pitaco. É o porteiro do prédio, é a vizinha, é a amiga, é a tia, das coisas as mais variadas, entendeu? Ah, não, seu filho vai na excursão, mas você não tem medo? Aí outra fala: meu Deus, seu filho não vai à excursão, mas que repressores que vocês são como pais. Amamentação. Amamentação é um chabu, como se dizia antigamente. Quem não sabe o que é chabu é um grande problema. Ah, você tá dando de mamar? Ah, mas leite materno é fraco, leite materno é pouco. A gente vai falar tudo isso ao longo do tempo, tá bom? E a outra chega e fala assim: como você não tá dando de mamar? Que absurdo, eu vou te tirar do meu grupo de amigos, eu vou defriendar você. O problema do Pitacos está justamente nessa ideia de que é uma coisa meio não solicitada e indesejável ao mesmo tempo. Mas não é essa a ideia. A ideia é justamente de que a gente converse. E aí eu vou fazer o pitaco na base de uma expressão em inglês que é o educated guess, que é justamente esse palpite, mas palpite de alguém que tem conteúdo para dar esse tipo de palpite. Na verdade, é um palpite fruto de conhecimento e experiência. E não uma coisa completamente do nada, saída da sua casuística individual e única, entendeu? Eu espero que vocês aceitem a ideia, porque o outro motivo de chamar pitacos é porque pitacos sobre pitocos e marmanjos tinha uma sonoridade legal para mim. E é exatamente o que eu pretendo fazer. É sobre pitocos, e aí só um detalhezinho: pitoco é o apelido do meu filho, e marmanjos, porque são todas as pessoas que vão me escutar, basicamente, porque uma criança de 2 anos vai falar: papai, põe no Dr. Pitaco. Tá, eu acho difícil que isso aconteça, né? O pessoal já tá brincando comigo de me chamar de Dr. Pitaco. Veja só aonde a coisa vai chegar. E a segunda coisa, assim, quem sou eu, né? Então, parafraseando Belchior, eu sou apenas um senhor latino-americano, eu sou um cara de 59 anos, brasileiro de estatura mediana, filho de um casal que viu ir embora o primeiro filho deles
um pouco de tempo depois de terem casado. Esse menino tinha 6 meses de vida e em 18 meses ele... 18 meses. Em 18 horas ele foi embora. E aí, na época, ninguém falou para eles, vão consultar um psicólogo, vão trabalhar esse trauma. Não. Eles lutaram sozinhos. Aí eles tiveram mais 2 filhos. Eu sou o primeiro desses 2 filhos. O problema da psicologia, principalmente naquela época, eu nasci em 66, é que a gente estava dentro de um processo militar. E o processo militar, e não é crítica, mas é só uma maneira como eu enxergo, é um processo mais rígido. É um processo em que você tem que obedecer ordens, entendeu? Você não questiona ordens de superiores, pelo menos em princípio, né? E você tem uma linha de conduta muito definida. Então você tem que seguir essa linha de conduta e qualquer titubeio em relação a essa linha de conduta vai ser considerado como fraqueza. Então procurar um psicólogo na época em que eu nasci era só para quem era louco, assim, doente mental grave, esquizofrênico, coisa assim. Era essa a ideia que as pessoas tinham. E aí surge um primeiro aprendizado para mim dessa questão, que é assim, a maioria de nós não tem nem noção de que é essa perda, do que é perder um filho. O que é perder um filho sendo o primeiro filho, com 6 meses de vida, completamente rígido, em 18 horas e ir embora. Mesmo eu, que sou filho desse casal, eu não tenho essa noção completa e, sinceramente, eu vou dizer para vocês que a vida inteira tive medo de ter essa noção e tenho esse medo até hoje, tendo um filho de 11 anos. Então eles não foram para o psicólogo. Então eles se muniram de muito amor e de muitíssimo maior cuidado para criar esses 2 filhos. E esse amor e esse cuidado estavam o tempo todo entremeados por medo, o medo da perda. O medo de uma perda real que tinha acontecido, no meu caso, muito pouco tempo antes de eu nascer, ou de eu ser gerado. Só que esse medo neles foi um medo que não paralisou. Foi um medo que os fez mover-se. Eles se moveram. E eles se moveram e incutiram dentro deles o propósito de que eles tinham que ser perfeitos. Porque sendo perfeitos, eles não perderiam outro filho. O que vocês vão de concordar que é um segundo peso gigantesco. O primeiro, você perde um filho pequenininho logo no começo da sua vida, de casado pelo menos. Segundo, você cria para você uma perspectiva inatingível de perfeição. Mas eles tocaram em frente, eles criaram a mim e a minha irmã, ao que eu sou muitíssimo grato. E aí, então, isso me faz lembrar de um segundo aprendizado, baseado numa frase que eu ouvi. Que coragem. Coragem não é não ter medo. Coragem é a gente fazer, é a gente se mexer, é a gente agir, apesar do medo. E eles agiram apesar do medo. Então é uma baita lição. Aí, no final das contas, quem sou eu? E eu com isso, né? Eu com isso sou o segundo filho que virou primogênito. E meu pai sempre me chamou de primogênito. Muito amado, muito cuidado. Mas que assim, vocês sabem como a cabeça da gente é uma doideira, né? E aí eu criei um mito pessoal para mim, fruto desse lar, fruto de todas essas condições, fruto dessa história que me foi contada, de que eu tinha que ser infalível, que eu tinha que ser imorrível, vamos falar assim. E aí isso foi carregado comigo durante a minha vida. Num belo momento, quando eu estava lá na 6ª série, eu assisti a primeira vez, numa aula de ciências, uma pessoa falar sobre o corpo humano. Cara, falei assim, é isso. Eu tenho que aprender o corpo humano. Eu tenho que aprender como funciona essa máquina. Porque aí, se eu aprender como é que é esse negócio, eu não morro. E aí isso me fez um movimento em que eu mudei a direção da vida. Minha mãe achava que eu ia ser arquiteto, que eu desenhava bem e tal. E eu fui para medicina. E aí eu fui para medicina. Aos 20, eu decidi, dentro da faculdade de medicina, eu fiz USP, tá? Aqui em São Paulo, que eu ia ser pediatra. Por que será, né? Opa! E aí eu fui ser pediatra. E aí, aos 24, quando eu estava 24 para 25, eu estava terminando a residência de pediatria, eu decidi, junto com a minha companheira da época, a gente já estava casado, que eu ia fazer UTI. Eu fui fazer UTI pelo motivo errado. Porque, na verdade, a UTI
para minha visão naquele momento, era dentro das especialidades da pediatria quem ia mais fundo do ponto de vista de entender a fisiologia do corpo humano, como ela funciona, porque ela falava da fisiopatologia, ou seja, ela falava como é que o corpo adoece. Então, para saber como o corpo adoece, você precisa saber como ele é sadio. E aí eu entrei nessa. Foi um período muito difícil, porque vocês podem imaginar o que é trabalhar dentro de uma UTI. Não, óbvio que foi um período muito rico, esse período foi formativo para mim também, muito profundamente, mas aí foi muito interessante porque eu tenho alma de humanista, eu não tenho alma de médico, e não é uma crítica também, é só um jeito de funcionar. E aí, no determinado momento, o que aconteceu é que eu, com alma de humanista, eu precisei me nutrir de alguma coisa mais relacionada a essa relação entre pessoas, a relação entre seres humanos, né? E aí eu resolvi que eu ia estudar homeopatia. No primeiro momento eu fui estudar homeopatia para descansar da medicina dentro da UTI. Mas depois a homeopatia foi me ganhando. E ela foi me ganhando porque ela funciona. Ela não foi me ganhando por outros motivos. E no passado, alguém me falou uma vez que estranhava que eu fosse homeopata, e eu perguntei, mas por quê? A pessoa falou assim, porque você me parece uma pessoa muito cética. Porque existe também esse folclore do que o homeopata é um bicho grilo dentro da medicina, é um cara muito louco que fica usando umas ervinhas, que acredita que água diluída vai funcionar, entendeu? Que é essa palhaçada toda. Bom, gente, eu tenho a dizer para vocês que de palhaçada isso não tem nada. Tá? Isso tem fundamento. O fundamento é avaliável com uma outra chave, que não a chave que a gente tem do nosso pensamento cartesiano, que é o que domina a nossa lógica mesmo ainda hoje em dia, pelo menos em muitas áreas e dentro da medicina, acaba ainda sendo muito cartesiano o nosso pensar, tá? E aí eu estou falando olhando para vocês porque isso é muito sério. Nesse pensamento fora do cartesiano, eu vi funcionar, eu vi fazer efeito. Então, eu abracei essa lógica e hoje em dia eu trabalho com a medicina alopática, óbvio, porque eu sou médico, então eu fui formado numa faculdade alopática, como todas as faculdades aqui do Brasil, basicamente. Algumas até têm algumas introduções à homeopatia, mas ainda, infelizmente, é uma minoria. E num processo seguinte, eu fui estudar um negócio chamado antroposofia. E uma hora ou outra, num outro podcast, eu explico que raio é antroposofia, que raio é medicina antroposófica. Tá bom? Para alimentar a minha alma. Em resumo, nada resumido, é o que nós estamos fazendo aqui. Quem sou eu e por que pitacos? No próximo podcast, eu pretendo aclarar algumas coisinhas, alguns pontos muito interessantes que as pessoas comentaram comigo a respeito dos 2 podcasts anteriores. Interajam comigo, entrem no canal, tá? Não vejam só o Instagram, porque o Instagram é muito curtinho. Se vocês ficarem de saco cheio de eu falar durante 12 minutos ou mais minutos, corta, ouve um pedaço um dia, outro pedaço outro, faz de conta que é em episódio, tá bom? Vocês dividem em subcapítulos. Mas, por favor, vamos tentar fazer essa interação, por mais chata que ela possa parecer. Faz isso, que nem pessoas que eu conheço, enquanto estão cozinhando para o filho, estão fazendo almoço, estão fazendo jantar, ou enquanto estão no carro. Escuta, se der para ver, veja. Veja, porque é muito legal ver esses livros todos aqui que preenchem a minha vida, né? E na verdade são uma junção minha com a minha esposa. Mas conversem comigo. E até de repente. Este podcast foi editado por Felipe Mux.